Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu venho trazer para vocês um texto que eu achei um texto assim bem claro em relação a termos acesso a Deus, em sermos justificados através da vida de Cristo dada a nós. E esse texto ele está em Romanos 5, do versículo 1 ao versículo 5, onde Paulo diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós, através da fé que temos em Jesus Cristo, nós somos justificados. O que é ser justificado? Nós, antes da vida de Jesus dada a nós na cruz, nós não tínhamos comunhão com Deus, nós não tínhamos acesso a Deus e os nossos pecados, os nossos erros, eles nos separavam de Deus. Então, Deus deu Jesus, seu Filho, para vir morrer em nosso favor, para vir derramar o seu sangue ali na cruz, para que através do sangue de Jesus fôssemos justificados. Em 2 Coríntios 5:21 fala que nós fomos feitos justiça de Deus. Então, é através da vida de Jesus, os nossos erros, os nossos pecados, aquilo que era feio em nós, aquilo que nos separavam de Deus, foram jogados por terra quando nós cremos e professamos e andamos em obediência a Deus. Somos justificados. E ele continua falando o seguinte, que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, nós não tínhamos paz com Deus. Por quê? Quando Adão e Eva pecaram ali no Jardim do Éden, o pecado deles fez com que o homem fosse separado de Deus, o homem não tivesse paz com Deus, pela pureza de Deus, pela santidade de Deus, não combinava com o erro, não combinava com o pecado. E o homem veio lutando com isso, até que Deus deu o seu Filho, para que nele fôssemos feitos justiça dele, e através disso obtivemos paz com Deus. Hoje temos acesso a Deus e hoje temos paz com Ele. E Paulo continua falando o seguinte: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Então, além de sermos justificados, de termos paz com Deus, nós também adquirimos essa graça. O que é essa graça? Graça é favor imerecido. Então, através dessa graça, nós estamos firmes, nós não precisamos oscilar. De um dia nós pensarmos que nós somos amados por Deus, que nós somos queridos por Deus, e aí outro dia a gente já está oscilando, aí a gente já está pensando: por que está acontecendo isso comigo? Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me aceita. Não, nós temos essa firmeza, essa convicção do amor de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Não vivemos mais subjugados, não vivemos mais à mercê do pecado, mas nós temos essa graça salvadora que é sobre as nossas vidas, nos fazendo ter paz, comunhão com Deus. E ele continua falando o seguinte: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos uma esperança além dessa vida. Nossos olhos não estão fitos aqui. Nós temos esperança na glória de Deus, na glória futura, após essa vida. E Paulo continua falando o seguinte: não só isso. Não é só ser justificado, não é só ter paz com Deus, não é só viver sobre esse favor imerecido. Ele fala o seguinte: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então,
todas as vezes que passarmos por tribulações, nós devemos passar por tribulações não murmurando, não reclamando, não falando por que isso acontece comigo, por que a minha vida é essa vida miserável, por que eu passo por lutas, por que eu estou sempre passando por provações. Não, vamos nos gloriarmos nessas provações, porque são nessas provações que nos vai gerar perseverança. E toda vez que a gente passar por uma tribulação, procurando identificar qual o propósito dela, o que Deus quer tratar, qual é a área que Ele quer tratar, o que Ele quer amadurecer nas nossas vidas, o que Ele quer fazer que venha crescer em nós através dessas tribulações, nós vamos nos tornar perseverantes. E além de produzir perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado. Então, se eu não passar por tribulações, se eu não tiver dificuldades, se eu não passar por adversidades nessa vida, eu não vou ter esse caráter aprovado, eu não vou ter esse caráter tratado, esse caráter moldado. E o caráter aprovado, ele produz esperança. Por quê? Porque eu tenho esperança na vida eterna, não é o agora, não é o aqui agora, não é uma vida imediatista, não são coisas que eu quero para ontem, para agora acontecer na minha vida, é lá no futuro, é a esperança da vida eterna em Cristo. Porque não se trata daqui, quando a gente entende, quando a gente crê em que Jesus, Ele veio nos dar uma vida eterna. Ele vai nos auxiliar nessa vida aqui, enquanto passarmos por essa vida aqui. Mas a nossa esperança está no porvir. A nossa esperança está no depois, não é agora. Então, quando a gente passar por essas provações aqui, essas provações elas nos vão trazer esperança. E essa esperança é na glória eterna. E continua o seguinte: a esperança não nos decepciona. Por quê? Essa esperança, ela é algo que ela nos vai preparar para o futuro. Ela não vai nos decepcionar, porque toda vez que a gente passar pelas provações, essas provações elas têm uma finalidade. Essas provações elas vão gerar em nós um crescimento, um amadurecimento. Então nós não vamos nos decepcionar quando passar por adversidades e por provações. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a gente vê que a gente não passa essas provações, a gente não passa por essas dificuldades, por essas adversidades sozinhos, isolados, abandonados. Não, nós passamos por tudo isso com os nossos corações cheios do Espírito Santo de Deus, cheio de esperança, cheio de renovação, cheio de novidade de vida, porque em nós habita o Espírito Santo. Então, esse texto aqui, se a gente analisar ele, ler com calma, com atenção, do versículo 1 ao 5, a gente vai ver todo o processo aqui, o processo de crermos em Jesus e que essa fé nos justifica. Através dessa justificação, nós voltamos a ter comunhão com Deus. É através dessa comunhão com Deus, que é através de uma graça, de um favor imerecido, e através desse percurso, desse pequeno curso da nossa vida aqui na Terra, nós vamos ter provações. Essas provações elas vão nos tratar, elas vão nos amadurecer, elas vão nos enriquecer para que a gente tenha uma esperança na vida que está por vir. E não passamos por isso sós, passamos por isso com os nossos corações cheios do Espírito Santo de Deus que é derramado sobre nós. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu espero que haja entendimento nos corações de vocês, a grandiosidade da vida de Cristo que nos foi dada ali na cruz do Calvário, que nós possamos usufruir dessa vida e nos justificarmos diante de Deus, tornarmos pessoas agradáveis a Deus, tratadas segundo a vontade de Deus.
Então não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, também não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever nesse canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.